um bom domingo e agradeço-vos terem cá vindo. Está alguém na casa pela primeira vez? Depois, se quiser alguma informação ou se precisar de alguma coisa, no final conversamos também. Vamos então começar o nosso estudo por fazer uma leitura do livro Pão Nosso, Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. São palavras de Paulo aos Romanos. E Emmanuel comenta: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda a forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionando as possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suporte. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de palpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Perdão. Cumpre os deveres que te cabem. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faz corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás de repetir a experiência amanhã. Vamos então agora fechar os olhos, respirar fundo e focar a nossa atenção na imagem do nosso querido Mestre Jesus. Aproveitemos estes momentos para refletir nas mensagens maravilhosas, nos ensinamentos que o querido Mestre nos deixou, para que possamos melhorar-nos gradualmente, mas de forma sólida e consistente, de forma a, quando partirmos da Terra, sermos melhores espíritos. Estamos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, uma vez mais, para que possamos aproveitar esta abençoada oportunidade que nos deste de, ainda nesta vida,
podermos ter conhecimentos sobre a boa nova que trouxeste ao mundo, Senhor. Querido Mestre, Tu és o nosso modelo, o nosso exemplo, a Tua doçura, a Tua bondade, envolve-nos sempre que nos estamos a pensar em Ti, Senhor. E apelamos para a Tua bondade, para que nos possas perdoar as faltas que cometemos, Senhor. Somos ainda seres tão imperfeitos, mas dá-nos a vontade, traz-nos a coragem para que possamos melhorar, Senhor. Temos muita fé e confiamos na Tua ajuda. Agradecemos ao nosso querido Mestre todos os nossos pequenos passos na direção de Deus, nosso Pai, Criador da vida e do universo. Aproveitamos também, Senhor, para Te pedir que tragas a paz ao mundo, que tragas harmonia entre os povos, de modo a que o nosso planeta Terra, aquele que designaste como a nossa casa e que também sabemos estar doente, possa rejuvenescer e estar preparado para receber as nossas gerações futuras. Vamos dar início, Senhor, a mais um trabalho, pelo que Te pedimos, querido Mestre, que fiques connosco, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. O nosso tema de hoje é ligar. Ligar. O equipamento funciona, é uma maravilha. Esse sim. A Sara está-me aqui a pedir para eu ler esta mensagem de Emmanuel, que diz assim: seja qual for a provação que te visita, acalma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar, ante o período que formulaste em oração, semelhante demora significa que o céu, em silêncio, permanece contando com a tua paciência. E depois desta... Embaixo. Vamos então dar início ao tema de hoje, em que este mês vamos estudar o livro de Allan Kardec, A Gênese. Estamos no capítulo 14, que estuda os fluidos. E, portanto, para contextualizarmos, não é? Para não começarmos assim já no meio do capítulo, fizemos um pequeno resumo para que possamos todos entender melhor o que é que vamos estudar a seguir e como vamos interpretar as palavras de Allan Kardec. Para nós esta é uma frase-chave. A ciência sem o espiritismo acha-se na impossibilidade de explicar certos fenómenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Portanto, nesta introdução,
achamos que talvez seria interessante perceber melhor o que é a palavra milagre, porque nós estamos no capítulo 14, que faz parte da segunda parte do livro A Gênese, que diz respeito ao estudo dos milagres. E, portanto, utilizando as próprias definições de Allan Kardec, no capítulo 1, da Gênese, a acessão da palavra milagre significa admirável, uma coisa extraordinária e surpreendente. Portanto, para a maioria das pessoas, isso implica a ideia de um facto sobrenatural. Portanto, uma coisa que não é habitual, que não é repetida, acontece uma vez. A Academia de Ciências, reportando-nos ao tempo de Allan Kardec, definiu como um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Nem vale a pena comentar, não é? No sentido teológico, sendo a teologia, digamos que a ciência que estuda, não é, a religião, no sentido teológico é uma derrogação, ou seja, uma anulação das leis da natureza, pelo meio da qual Deus manifesta o seu poder. Portanto, vejam só as diferentes definições que Allan Kardec vai dando ao longo do livro da Gênese sobre o que é um milagre. Também achamos que vamos falar de fluidos, mas o que é um fluido, não é? O fluido é aquilo que é oposto a sólido. E diz Allan Kardec neste livro o que é o espiritismo. É a qualificação dada aos espíritos, por alguns autores, a fim de caracterizar a sua natureza etérea. Diz-se espíritos fluídicos. Allan Kardec considera que esta expressão é imprópria e considera que é um pleonasmo, portanto é dizer duas vezes a mesma coisa, assim como dizemos que o ar é gasoso. É óbvio que o ar é gasoso, toda a gente sabe isso. O vocábulo espírito por si só diz tudo. Portanto, necessariamente desperta a ideia de uma coisa incorpórea, ou seja, que não faz parte da matéria que nós conhecemos, e um espírito que não fosse fluídico não seria um espírito. Se tiverem alguma dúvida, vou dizer. Pronto, então, como já dissemos, vamos fazer um pequeno resumo dos itens 1 a 4 sobre esta parte da natureza e propriedades dos fluidos. É aqui. Fantástico. Portanto, a ciência resolveu a questão dos milagres, está sempre Allan Kardec buscando este tema dos milagres para que fique bem claro que não existem. E, portanto, ele diz que a ciência resolveu a questão dos milagres que derivam particularmente do elemento material, explicando-nos e demonstrando a impossibilidade destes existirem de acordo com as leis que regem a matéria. No livro dos Espíritos, na questão 19, Allan Kardec pergunta: não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? E reparem a resposta dos Espíritos. A ciência foi-lhe dada para seu adiantamento em todas as coisas. O homem, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ou seja, nós só sabemos aquilo que nos é permitido. Nós só sabemos aquilo que estamos em condições de entender. E ao longo do tempo e da nossa evolução, obviamente que nos serão reveladas as verdades, não é? Mas para já, cada um temos então este limite, que é para o nosso bem, como é óbvio. Sempre. Quanto aos
fenómenos em que o elemento espiritual é preponderante, como estes não podem ser explicados pelas leis físicas da natureza, nem são suscetíveis de serem estudados pelas investigações da ciência, é-lhes atribuído a característica do maravilhoso. Portanto, quando nós não entendemos qualquer coisa, não é? Não percebemos muito bem, é maravilhoso, é fantástico, é sobrenatural, é um milagre. Mas é nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação destes milagres. E esta é um dos objetivos fundamentais na obra de Allan Kardec, de facto, desfazer esta ideia de que o espiritismo está associado ao sobrenatural. Daí aquela primeira frase em que ele chama a ciência como complemento, não é? Para entendermos todos os fenómenos. Tudo isto é natural, faz parte da nossa vida. A nossa vida é, eu hoje estou com falta de palavras, dividida em duas dimensões, ou seja, a dimensão terrestre e a dimensão espiritual. Nós todos somos espíritos, nós somos imortais e, portanto, essas são as bases da doutrina espírita. Vamos continuar? Trouxemos aqui a Trindade Universal. Então vamos lá ver o que é isto da Trindade Universal. Portanto, como já dissemos no início, esta é a introdução. Nós ainda não entramos propriamente no tema de hoje, mas gostaríamos que todos ficassem mais dentro destas nomenclaturas para que depois entendessem melhor, de facto, a mensagem de Allan Kardec. Voltemos ao Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Vamos analisar a resposta dos espíritos. Sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Mas ao elemento material tem que se juntar o fluido universal. Aqui a coisa começa-se a complicar. Portanto, ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Eu penso que estes desenhos dão sempre muito jeito para nós percebermos melhor, não é? Portanto, temos Deus, temos aqui Deus, temos o princípio inteligente e a matéria que emanam de Deus. O amor absoluto de Deus que faz então emanar o princípio inteligente e a matéria. E depois temos aqui o fluido cósmico universal que vai ser objeto do nosso estudo de hoje. O princípio inteligente e a matéria interagem entre si. Continuando então com a questão 27. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, como viram. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, através de inumeráveis combinações com esta, sempre sob a ação do espírito, portanto, quem comanda estas transformações é o espírito, as transformações da matéria, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é um princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá.
E entendemos aqui a gravidade como as forças de coesão entre as várias partes que constituem os átomos e as moléculas, não é? Que dão, de facto, alguma estabilidade e que assim podem formar uma matéria. Veremos isso um pouquinho mais à frente, talvez com um pouco mais de detalhe, mas para já era só esta a introdução que queríamos fazer para entrar então no tema. Não sei se baralhamos ainda mais, mas se alguém estiver com problemas em entender. O fluido cósmico universal, princípio elementar do universo, assume dois estados distintos. Temos o estado de eterização ou imponderabilidade. Imponderabilidade é aquilo que não se pesa, não é? Portanto, é tal estado de eterização que pode ser considerado o estado primitivo. Causa os fenómenos espirituais ou psíquicos do mundo invisível, porque se liga especialmente à existência dos espíritos. Portanto, cabe ao espiritismo estudá-los. Depois, o fluido cósmico universal também pode estar neste segundo estado de materialização ou de ponderabilidade, que de certa maneira deriva do primeiro, pois claro, porque o primeiro é o princípio primitivo, não é? Este estado de materialização e ponderabilidade causam os tais fenómenos materiais do mundo visível, porque podem ser estudados pela ciência. É matéria tangível, aquilo que nós apreendemos com os nossos sentidos. Como a vida espiritual e corporal se acham permanentemente em contacto, certo? Os fenómenos das suas categorias muitas vezes, produzem-se em simultâneo, tanto os fenómenos espirituais como os fenómenos materiais. Vejamos que no estado de encarnado, o homem pode apenas perceber os fenómenos psíquicos ou espirituais relacionados com a vida corpórea, como por exemplo o pensamento. Já foi aqui estudado o pensamento, se lembram, dizendo que é semelhante às ondas eletromagnéticas, já estamos nisso. Os fenómenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Portanto, esses elementos fluídicos do mundo espiritual, como dissemos, escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos do corpo físico. Quais são? A visão, a audição, o olfato e o tato. Feitos para percebermos a matéria tangível, aquilo que nós temos neste mundo terreno, e não a matéria etérea que pertence, como vimos, mais à vida espiritual. Embora... Eu leio pensamentos. A pessoa pensa que falta o paladar. É verdade, falta o paladar. É, mas eu leio pensamentos. Estamos conectados. Mas é, falta o paladar. Alguns há pertencentes a um meio tão diferente do outro, portanto, há alguns elementos fluídicos que pertencem a um meio tão diferente do nosso que deles só podemos fazer uma ideia. E então Allan Kardec gosta muito de fazer comparações para que nós entendamos perfeitamente o que é que ele está a falar. Compara isso com um cego um cego de nascença que nunca viu as cores. Não é? Como é que nós descrevemos o azul? Então, não é? Portanto, para nós é a comparação que Allan Kardec faz quando nos quer falar sobre matérias etéreas. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. A pureza absoluta, da qual não há nada na Terra que nos possa sequer dar uma ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é aquele em que ele se transforma numa matéria tangível. Portanto, temos dois pontos, não é? Já vimos. De um lado, a matéria pura,
não é? O fluido cósmico universal, puro, embora nós não consigamos defini-lo muito bem. E do outro lado temos aquela matéria tangível, ou seja, grosseira, aquilo que nós palpamos, não é? Aquilo que nós vemos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e com o nosso paladar. Entre estes dois extremos já há inúmeras transformações, não é? Os fluidos mais próximos da matéria, ou seja, os que são menos puros, compõem aquilo que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Então, vamos agora entrar de facto na nossa lição de hoje. É desse meio, onde igualmente existem vários graus de pureza, portanto estamos a falar da atmosfera espiritual da Terra, é desse meio onde os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta retiram os elementos necessários à organização das nossas existências. Por muito subtis e impalpáveis que sejam para nós esses fluidos, não deixam por isso de ser ainda de natureza grosseira, quando comparados com os fluidos etéreos das regiões superiores. Portanto, de facto, aqui já começamos a ter esta ideia de que nós vivemos num mundo ainda muito inferior, por muito que isso nos custe, mas de facto a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, mas dentro mesmo do sistema solar, como veremos mais à frente, é dos mais atrasados. Mas nós vamos conseguir fazer com que o nosso mundo chegue aos meios e às zonas mais desenvolvidas, mais próximas, de facto, do grau de pureza que todos desejamos atingir. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, tendo em conta as diferenças de constituição e as condições de vida próprias de cada um. Portanto, sempre que um espírito encarna num determinado mundo e tem que recolher os elementos, não é, desse mundo para formar o lado corpóreo, porque o espírito sem o corpo não consegue manifestar-se. Quanto menos material e mais espiritual é a vida em outros mundos, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Portanto, quanto mais materializado for o nosso corpo, não é? Mais distante está, digamos assim, da espiritualidade superior, certo? Menos necessidade, à medida que a evolução do espírito se vai dando, menos necessidade tem de ter um corpo material. A classificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, diz Allan Kardec, pois que definitivamente eles são sempre matéria mais ou menos quintessencial. Esta palavra suscitou-me a mim sempre muitas dúvidas. E então, o que é isto da matéria quintessencial? Quintessência, o nome é dado em função daquilo que Aristóteles ainda deu, portanto, às várias formas que existia no mundo, não é? O fogo, o ar, a terra, a água. E então, a quinta essência dizem os cientistas, que é uma forma hipotética de energia, que se postula para explicar observações do universo em expansão acelerada. Portanto, nós sabemos que o universo, com aquela teoria do Big Bang, que se vai expandindo permanentemente, e então essa energia que faz com que a expansão do universo
do universo CD, não há vácuos, não há éteres, não há matéria quintessenciada, que os espíritos utilizaram este termo, demonstrando que nós ainda não tínhamos condições de entender que tipo de matéria era esta. Porque é, de facto, muito diversa daquela que temos conhecimentos e, portanto, como vimos naquela questão do livro dos Espíritos, ainda não chegou a hora de entendermos, mas certamente no futuro próximo teremos possibilidades de chegar a esse entendimento. Voltando ao item 5, sobre os elementos fluídicos, é importante esta frase. Pode dizer-se que os fluidos espirituais são a matéria do mundo espiritual. E dá-se-lhe essa denominação apenas por comparação e, sobretudo, pela afinidade que eles têm com os espíritos. Porque realmente espirituais só a alma ou o princípio inteligente. Certo? Aliás, quem é que conhece a constituição íntima da matéria tangível? Não é? Nós fazemos apenas uma ideia. Mas de certo, ainda ninguém viu nada. Ela talvez seja compacta somente em relação aos sentidos do nosso corpo físico. E a prova disso, diz Kardec, é a facilidade com que os fluidos espirituais e os próprios espíritos atravessam essa matéria. Comparando de novo, para melhor percebermos, que os fluidos, ao passarem pela matéria, são mais ou menos como a luz que atravessa os corpos transparentes. Portanto, não há barreiras. Os fluidos espirituais podem atravessar a matéria, que para nós é compacta. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico, etéreo, há de ser possível que a matéria tangível, ele quando fala em matéria tangível, fala sempre na matéria que nós conseguimos ver com os nossos sentidos, certo? A matéria tangível, ao desagregar-se, volta ao estado de eterização. Portanto, nós temos uma matéria que conhecemos e Allan Kardec está-nos aqui a dizer que ela pode desagregar-se e voltar ao estado de eterização. Isso não é muito difícil de entender, porque de facto, se a matéria é formada por átomos e se há aqui espaços, imaginem que aqui é o núcleo e aqui são aqueles elementos todos a que nós chamamos de eletrons, que é do tamanho de um, se pusermos isto em termos macroscópicos, é do tamanho de um campo de futebol, um átomo. E, portanto, lá no centro está o núcleo e os eletrões com partículas negativas e a parte do núcleo que são partículas positivas, para que haja as tais forças de coesão, certo? Tem espaços vazios. Ora, se esses espaços deixarem de estar vazios, obviamente que a matéria deixa de ser a mesma que nós conhecemos e passa a transformar-se num outro tipo de matéria. Fizemos nos entender? E ele fala também, mais uma vez com as comparações, que isso sucede com o diamante. Porque o diamante é realmente o corpo que nós conhecemos, mais duro, com mais densidade que existe. E ele pode evaporar-se, tornando-se num gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as tais condições de coesão. Portanto, aqui existem forças de coesão que unem todas estas partículas ao núcleo. Se elas deixam de existir, torna-se então numa matéria diferente. Quem sabe mesmo se a matéria, no estado de tangibilidade,
não é suscetível, não é possível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Era disso que estávamos a falar antes. Certos fenómenos, que parecem autênticos, tendem a supor essa possibilidade. Portanto, já se comprovou que isso é possível. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. Portanto, pusemos lá um pezinho dentro, só. Sem dúvida, o porvir, o futuro, reserva-nos o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda se considera um mistério. Portanto, é só que a paciência, aquela paciência que nos recomenda sempre Emmanuel, porque o conhecimento virá a ser pleno. É só para lembrar assim umas coisinhas. Só para dizer que a matéria que nós conhecemos tem propriedades, é claro que não vamos aqui dar aulas de ciências, mas só dizer que tem propriedades físicas, que são observáveis e medidas, sem alterar a composição da matéria, como, por exemplo, perdão, a temperatura, o volume, a densidade, a massa, não o peso, a massa. São coisas diferentes. O ponto de evolução, o estado da matéria, aqui representado pela água, não é? Quando se lhe dá calor, passa para gás. Quando se lhe dá frio, passa para gelo. No entanto, é sempre água. Pronto. Isto são propriedades físicas. Não há transformação da matéria propriamente dita. E depois temos as propriedades químicas. Essas sim. Transformam-se em outras através de reações químicas. Por exemplo, temos aqui estes elementos, não é? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Eles atraem-se e formam o quê? A água, que é uma substância completamente diferente do hidrogênio e do oxigênio. A combustão. Temos aqui madeira, não é? Que são materiais que ardem. Uma fonte de calor. Como há oxigênio no ar, temos a combustão, não é? Temos o fogo. E depois as pilhas. As pilhas, as baterias, o que nós conhecemos hoje em dia, não é? Que vão converter a energia química de substâncias que estão lá dentro em energia elétrica, por meio de reações químicas, de oxidação e de redução. Pronto, isto é só para perceber a diferença, não é? Que nós conseguimos de facto fazer experiências e fazer as leis da física e da química, mas de facto tudo se restringe a um campo mínimo do universo. Só aquela matéria que nós vemos e palpamos, a tal matéria tangível. Vamos então agora falar do segundo aspecto desta nossa comunicação de hoje, do estudo do livro da Gênese, que fala no perispírito. O perispírito, também designado por corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Portanto, o tal princípio inteligente, como já vimos. Também já vimos que o corpo caudal tem a sua origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação das moléculas opera-se de modo diferente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. No perispírito. No corpo perispírito e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo, fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que em 2 estados diferentes. Vamos trocar isto um bocadinho por minutos, para ver se fica mais compreensível. Portanto, o homem é constituído por 2 partes. O princípio inteligente, ou alma, que se vai manifestar e relacionar com o
universo, com o mundo invisível, com o espírito, com a vida espiritual. E depois temos a matéria. Essa matéria é diferente em duas dimensões. Temos, por um lado, a dimensão espiritual, em que há a matéria subtil, que é retirada do fluido cósmico universal e que vai formar o perispírito. Na dimensão física, é também formado por matéria, não é? Mais densa, mais grosseira, perecível, ou seja, que tem um tempo determinado de existência, e que é moldado e utilizado pelo espírito para formar o corpo físico. E este, não é? Tanto o perispírito como o corpo físico são formados por matéria que difere de mundo para mundo, como já falamos, não é? Mais ou menos denso. Continuamos? Então, o perispírito foi um termo criado por Allan Kardec que designa o envoltório do princípio inteligente que dá forma, individualiza e manifesta o espírito. Veículo ou intermediário entre a alma e o corpo físico pode ser de matéria mais ou menos subtil conforme a evolução do espírito. Isto é muito importante para entendermos depois a própria relação e a comunicabilidade que nós, homens encarnados, temos com os espíritos. Portanto, quanto mais evoluído, menos densa será a matéria do perispírito. Agora, o perispírito não pode existir sem a alma, que tem a capacidade de idealizar, evoluir e organizar. Quem manda nisto tudo é o espírito. Não é? O resto são envoltórios. Quem manda, quem organiza, quem comanda é o espírito, ou alma. Dizemos também, de acordo com as obras de Allan Kardec, que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É a sede da memória. É nele que estão expressas as informações e as experiências de vidas passadas da alma. Portanto, tudo isso reside no perispírito. Não passa. Não. Não passa. Essa última frase, às vezes, gera alguma confusão. Ele diz, é o órgão sensitivo do espírito e a sede da memória. Nele estão expressas as informações e as experiências das vidas passadas. Não confundir com a ideia de que as nossas experiências estão no perispírito, porque não estão. Elas estão em nós, enquanto espírito, é um património do espírito, e entre o que ele está a dizer é que elas estão expressas, ou podemos brincar com a palavra, impressas no corpo espiritual. Está bem a ideia? Ou seja, a lógica é o conhecimento e a experiência é do espírito. A impressão e as marcas dessas experiências ficam gravadas no perispírito como uma impressão. Está bem? Essa parte gera dúvida. Só tenho uma pergunta. Porquê é que nós, carnais, não temos memória dessas impressões passadas? Ainda bem que não temos. É? Ainda bem que nós Mas temos. quando atingimos o nível desencarnado, temos consciência de todas as vivências? É impossível, não. Isso é para o nosso bem, porque se nós reencarnarmos e mantivermos a memória de vidas passadas, vamos encontrar, não é? Você perguntou quando desencarnarmos se vamos lembrar. Quando desencarnarmos, sim. Mas devagar. Mas atenção, exatamente, não é logo, não se vai abrir logo tudo. Aquelas experiências que por vezes, eu penso que é comum a muita gente, termos memórias de situações vividas, de sonhos que temos vividos, que parece que foram mesmo Sim, reais. podem ser até durante o sono a alma. Não só no sono, muitas vezes até na vida. Deixa eu ver. Ok. Depois podemos falar disso no Sim. futuro. O espírito extrai o seu perispírito do meio onde se encontra. Já vimos isto, não é? Allan Kardec repete isto para não deixar dúvidas. Isto é, esse envoltório é formado a partir dos fluidos ambientes. Daí resulta
que os elementos constitutivos do perispírito variam conforme os mundos. Perdão. E diz aqui uma coisa muito interessante. Sendo Júpiter, em comparação com a Terra, um órgão muito mais adiantado, onde a vida corpórea não apresenta materialidade igual à nossa, os envoltórios perispirituais lá hão de ser de natureza muito mais quintessenciada, o que agora já não deixa dúvidas a ninguém, penso eu, do que aqui. Portanto, é interessante saber que o sistema solar, de facto, tem diferentes órgãos, como todos sabemos, mas que estão em categorias, em fases de evolução bem diferentes. Por exemplo, no Sol existem espíritos superiores, bastante elevados, que nos enviam alguns pensamentos, algumas intuições, tanto a nós, homens, como a todos os digamos, habitantes dos diferentes orbes. Só Marte é que é, não é? Marte é que é mais, um bocadinho mais inferior naquela escala de evolução. Mas isso é a revista cor-de-rosa espírita. É, exatamente. É fofoca. Vamos passar à frente. Ora assim, como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam penetrar nele com o perispírito terrestre que os reveste. Imigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Portanto, agora Allan Kardec está-se a referir a quê? Está-se a referir à, digamos que, passagem dos espíritos de uns orbes para outros. Nós poderíamos pensar que isso era uma coisa fácil, não é? Eu agora vou ali, estou já na vida espiritual e vou ver ali o que é que se passa em Júpiter e depois vou ver o que é que se passa em Marte. Não é assim. Não é assim. Vamos ver, porque Allan Kardec explica bem. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Fixem nisto. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Portanto, uma vez mais, cabe-nos a nós, não é, a responsabilidade de melhorarmos o nosso envolvimento fluido, o nosso perispírito, através da nossa transformação íntima, da nossa vontade de mudarmos estes princípios que ainda temos, não é? E que são muito materiais, muito ligados ao egoísmo, aos prazeres imediatos. Tudo isso puxa-nos para a retaguarda da vida, não é? E nós queremos libertar-nos desses pensamentos e dessas atitudes para que possamos evoluir moralmente. Então, os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu belo prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Há regras. Alguns espíritos há cujo envoltório fluídico, que se bem que também é etéreo e imponderável, quando comparado com a matéria, ainda é demasiado denso no mundo espiritual para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Portanto, nessa categoria ainda dos espíritos inferiores, devem-se incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a querer-se vivos. Portanto, eles são estes espíritos que muitas vezes surgem, não é, nas reuniões mediúnicas, imaginando que estão vivos. Não é? Pensam que estão vivos, não sei como. Nós, quando desencarnamos, estamos neste patamar. Também estamos neste patamar. E esses espíritos, cujo número é elevado, permanecem na superfície da Terra, junto com os encarnados, julgando-se ainda entregues às suas ocupações terrenas. Portanto, continuam a fazer a sua vida, não é? E ficam muito espantados depois, porque não são vistos nem conseguem entrar em comunicação
com os seres com quem conviviam antes de terem a sua finitude. E existem ainda outros que, apesar de um pouco mais desmaterializados, ainda não são o suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Portanto, estão ali dentro daquele ambiente no qual passaram a sua encarnação. Quanto aos espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Retiram dos elementos constitutivos do mundo onde se encontram os materiais para a formação do envoltório fluídico e carnal adequado. Para melhor entendermos, Allan Kardec dá-nos esta imagem. É o nobre que despe temporariamente as suas vestes para envergar trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos de categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram e que vêm em pensamento. Diz Allan Kardec, são como viventes entre séculos. Ou seja, na questão do 181 do Livro dos Espíritos, podemos ver que o espírito precisa de estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. E esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Agora imaginem o que aconteceu com Jesus. Um espírito desta dimensão, desta elevação, que teve que entrar, não é, num orbe tão inferior como o nosso. Leva-nos a pensar, não é? Só realmente um espírito de grande desculpa. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra pode-se comparar às camadas inferiores da atmosfera. Mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Portanto, quanto mais próximo da Terra, mais densa a matéria. Quanto mais lá para cima, menos densa, tal como acontece com a nossa atmosfera. Estes fluidos não são homogéneos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base, porém, mais ou menos alterada. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Portanto, há no meio disto tudo moléculas, no meio dos fluidos que formam o envoltório da Terra, moléculas puras, para que os espíritos superiores possam agregar essas matérias e com elas criar, digamos assim, o corpo fluídico e o corpo físico. E poder então entrar no nosso orbe para cumprir a missão que lhes foi atribuída. Os espíritos chamados a viver naquele meio retiram deles os perispíritos. Conforme o espírito seja mais ou menos depurado, o seu perispírito formar-se-á das partes mais puras, foi o que acabamos de dizer, ou das mais grosseiras, do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disto este facto capital. A constituição do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Isto é importante. É muito importante. É de uma importância enorme, sobretudo lá nas comunicações com os espíritos. Portanto, temos que ter a noção
que há espíritos de evolução completamente diferente, não é? Uns espíritos inferiores, outros espíritos superiores. Portanto, e, como tal, as comunicações que esses dão, os espíritos superiores sabem mais, são capazes de nos... têm essa possibilidade de nos trazer mensagens de um teor importante para a nossa evolução como espíritos, enquanto que os espíritos inferiores, muitas vezes, o que querem é baralhar-nos e brincar connosco e, sobretudo, não têm conhecimentos que tenham um fim útil para o mundo. Portanto, estávamos a falar da... Ai, o que é que eu fui fazer? Estávamos aqui. Portanto, estávamos a falar da constituição do perispírito. Relativamente ao corpo carnal, como é formado pelos mesmos elementos, portanto, os elementos que há disponíveis na atmosfera do cada órgão, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito, é sempre o mesmo. Portanto, tem sempre as mesmas necessidades. E aqui se frisa de novo que o corpo físico é semelhante, sejam eles superiores ou inferiores, mas relativamente ao perispírito já não é a mesma coisa. Portanto, o perispírito difere do adiantamento moral de cada um dos espíritos. Também resulta daqui que o envoltório perispírito de um espírito modifica-se com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Portanto, nós podemos ter essa possibilidade de voltar a encarnar no nosso meio, mas se tivermos feito a nossa transformação íntima, se nos tivermos melhorado moralmente, vamos certamente encarnar com características diferentes, como é óbvio, com uma evolução maior e com um perispírito mais ou menos denso. Bem responde. Menos denso, não é? Portanto, feito de moléculas e de matéria mais pura. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão, no mundo inferior, que já vimos que isso é possível, têm um perispírito menos grosseiro do que os indígenas, do que os naturais desse mundo. Porque são, de facto, espíritos superiores, moralmente e intelectualmente mais elevados do que aqueles que habitam no mundo, onde eles vão encarnar para auxiliar, não é, na evolução dessas entidades, desses indivíduos que estão naquele mundo que precisa de auxílio. E isso é o que nós estamos a passar agora, não é? Nesta fase de transformação, de facto, há espíritos superiores que estão a encarnar nesta altura para nos auxiliar a fazermos esta mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de viver nele. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Portanto, o fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera está para os encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. É claro que não morreriam no meio desses fluidos porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, tal como uma criatura terrena se afasta de um fogo ardente ou de uma luz demasiado intensa. E esse é o motivo, porque não podem sair do meio
que lhes é apropriado à natureza. Sentido? Todo sentido, não é? Para mudarem de meio, precisam, antes de mais, de mudar de natureza. Desculpa. De natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais, numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Portanto, este é, de facto, sempre a mensagem que Allan Kardec quer deixar bem clara. Então, gradualmente, identificam-se com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, tal como acontece aos olhos de quem viveu longo tempo nas trevas, gradualmente habituam-se à luz do dia e ao fulgor do sol. E porquê é que estes espíritos têm essa necessidade? Porque todos nós temos dentro de nós a centelha divina, não é? Temos a nossa consciência, aquela vozinha que nos faz com que nós tenhamos, de facto, essa vontade de evoluir, não é? De nos transformarmos para sermos seres melhores. Assim, no universo, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até à espiritualidade pura. A Terra é como um vaso, de onde se escapa um fumo denso, que se vai rarefazendo à medida que se eleva, e cujas partes mais rarefeitas se perdem num espaço infinito. Cá vem outra vez Allan Kardec falar dos milagres. E diz: a potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixa ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris dignos de um prestígio ditador. E ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesticar mais a majestade divina e admiram-se que a incredibilidade progrida. Portanto, aqui Allan Kardec está a mostrar o seu desagrado. Como é que é possível ainda, depois de todo este conhecimento, depois desta maravilhosa organização que nós podemos perceber da natureza e do universo, ainda pensar que isto é tudo uma coisa mágica e sobrenatural. Tendes razão em dizer, a fé vai-se. Mas a que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão, tudo que se afasta, que é aberrante. É a fé idêntica à que outrora levava a dizerem, vão-se os deuses. A fé na coisas sérias, a tal fé inabalável. A fé em Deus e na imortalidade. Essa está sempre vivaz no coração do homem. E por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo, logo que a banham os raios de sol. É lindo, não é? Sou eu. E, efetivamente, tudo é milagre na natureza. Porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são evidentes para toda a gente. A todos os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir e não em proveito apenas para um. Não há milagre no sentido que habitualmente atribuem essa palavra. Porque tudo decorre das leis eternas da criação. Leis essas que são perfeitas. E, portanto, nunca poderiam ser derrogadas a belo prazer das criaturas. E, para terminar, fomos buscar esta frase
que inicia o capítulo 2 da Gênesis, fala sobre Deus e diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base em que repousa o edifício da criação. E acabamos por aqui. Se quiserem pôr alguma questão, façam favor. Vítor. Eu tenho muitas, eu não tenho nenhuma. Há determinadas coisas que me fazem alguma confusão, designadamente aquilo que eu falei há pouco, ou a questão que pus há pouco, a relação que nós temos com algo que, de uma forma consciente, nos lembramos, sem termos uma ideia eficaz se aquilo aconteceu ou não aconteceu. É uma coisa estranha. Pelo menos acontece muitas vezes comigo, ou tem acontecido. Depois, pensar que, de facto, esta encarnação ou desencarnação acontece em qualquer parte do universo, segundo Muitas moradas. o que quer dizer que a condição humana está presente não só na Terra, mas provavelmente noutros órgãos, não é? Mas faria sentido, perdoe-me interromper, que fosse só aqui? Neste Não, planeta? para mim não. Sou um adepto Claro. fervoroso, não é? Agora, entendo que em outros planetas ou em outros, as condições para haver vida podem ser completamente diferentes desta. E, portanto, a condição que materializa o humano, o homem, poderá ser diferente. E essa é a minha questão também, compreende? Não sei se até... Porque eu tenho lido algumas coisas sobre isso e entendo que há investigadores que dizem que, de facto, o homem está presente em todo o universo. E, portanto, eu quando a vejo a falar sobre estas coisas, começo a juntar os pontos todos, não é? Mas atenção, repare que a ciência não abarca tudo como Não, foi claro, dito, não é? não. Até porque os nossos instrumentos, aquilo de que dispomos para avaliar através dos sentidos físicos, não é suficiente para reconhecermos outras formas de vida. Certo, Inclusivamente falamos, não é, do Sol. claro. Não há cientista nenhum que lhe vá dizer que existe. Sim, isso é uma coisa que Pronto, nos isso é transcende. uma coisa, não é? Que nos completo, transcende, nós não percebemos. Portanto, Não são entendi. entidades que são feitas, entre aspas, de matéria de tal maneira etérea, que não é possível nós entendermos com os sentidos e com o conhecimento que temos nesta altura como é possível que haja vida, por exemplo, dentro da Terra, Claro. Exato. não é? Abaixo da crosta. Eu sei. Mas é preciso ir mais longe, Não, basta não. estarmos ainda no nosso órgão. Exatamente. Portanto, ainda há muito a entender para poder comprovar de uma forma científica. Por isso é que se disse logo no início que há fenómenos materiais e fenómenos que são do domínio do espírito, não é? De facto, ainda há uma grande distância, Claro. não é? Ainda há muita coisa por entender, por perceber. Agora, o facto de nós nos esquecermos daquilo que passamos em vidas passadas, isso é um dom que é de Deus, não é? Porque se nós nos lembrássemos na reencarnação seguinte daquilo tudo que passamos, das pessoas com quem interagimos, que fizeram parte das nossas vidas, isso seria um pesadelo. Vamos então encerrar o trabalho. Ficar em silêncio. Fechar os olhos de novo. De modo a que possamos então reter todos estes conceitos de que falamos hoje e que são tão importantes para o nosso conhecimento, que são tão importantes para a nossa conduta do dia a dia. Por isso vamos agradecer ao Mestre e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui hoje
nesta manhã de domingo, em que recebemos orientações importantes para o nosso comportamento nesta vida e que possamos já gradualmente, de uma forma segura, cumprirmos as nossas tarefas relacionadas com a nossa programação da vida, de modo a que sejamos cada dia melhores, cada dia mais fraternos, cada dia mais caridosos, cada dia mais interessados, empenhados na nossa transformação moral, porque entendemos que esse é o caminho que Jesus nos ensinou, que os benfeitores estão sempre presentes para nos apoiar, para nos intuir, e por isso lhes agradecemos. Vamos pedir também por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, por aqueles que necessitam de uma luz, de um abraço, para que despertem para a vida espiritual, a verdadeira vida. Agradecemos-te, querido Mestre, por esta oportunidade de hoje e pedimos-te que nos abençoes, que abençoes esta casa, os seus dirigentes, os seus trabalhadores e todos aqueles que aqui acorrem porque necessitam de auxílio nos dois planos de vida. Fica connosco, Senhor. Fica connosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigada.